Vamos então à segunda parte da entrevista com o presidente, o candidato à presidência do Conselho Administrativo do Atlético Paranaense, o doutor Diego Fadel Braz. Veja aí. Você vai enfrentar o Petralha. A gente sabe que o Petralha ganhou o Campeonato Brasileiro, chegou à final de Libertadores e vocês vêm com essa conta do rebaixamento. Como fazer para ganhar voto, convencer o torcedor do Atlético a não querer resgatar aquela história, o Petralha que ganhou esses títulos e vocês agora, da situação com o rebaixamento no currículo, qual é a estratégia, faltando aí poucos dias para a eleição? Ele não ganhou o título de 2001 sozinho. O presidente era o Marcos Coelho, apoia a nossa chapa. O presidente do Deliberativo era o Guivan Bueno, apoia a nossa chapa. Enio Forneia era um dos ilustres conselheiros que compõem aquela diretoria, junto com o Valmor Zimmermann e Ademir Mirador. O Enio é o candidato à presidência do Conselho Deliberativo, Ademir e Valmor apoiam essa chapa. O Petralha era um deles, é o único que está do lado oposto ao nosso. 2005, vocês devem lembrar, não sei se o Crispim estava numa coletiva na sala de imprensa do Atlético, em que o Mário, destruindo a imprensa como sempre, destruindo a torcida como sempre, disse que queria conquistar a América. Mas aquele ano de 2005 não era, porque o Atlético não tinha um time qualificado para tanto. Os jogadores, motivados talvez por aquela agressão deliberada do presidente, tiveram uma campanha espetacular e chegaram ao vice-campeonato. Então, quando você disse que o Mário ganhou, ele não ganhou. Ele fez parte de uma diretoria que teve sucesso. Ele não foi sozinho o vice-campeão da América, porque nem ele acreditava naquilo. E se nós viermos de 2002 a 2011, o Atlético, se não me engano, ganhou 3 paranaenses, o vice-campeonato de 2004, que mais se lamenta a perda de um título praticamente ganho, e o vice da Libertadores de 2005. É muito pouco pela grandeza do Atlético. Dá para fazer uma comparação, até o humor negro? O morto, ele nunca tem defeito, né? O morto era um santo homem, era um homem de valor e tal. Dá para fazer essa comparação? A oposição, ela é perfeita e quem tá disputando contra essa oposição, no caso o Petralha, ele tá vindo cheio de defeitos? É mais fácil jogar pedra na vidraça? Exatamente. E o que chama atenção e você tem razão, quem está de longe fica só sendo tijolo e não a vidraça. Agora a gente não sabe mais se é o Petralha até 2008, que agredia tudo e a todos, ou se é o Petralha, paz e amor da campanha. Só falta beijar a criancinha, como eu já disse agora há pouco. Diego, relaciona alguns nomes aí de importantes atleticanos que estão com você nessa eleição. Então, repetindo aqui os ilustres do colegiado de 95 a 2001. Enio Forneia é o cabeça da chapa. Guivan Bueno, Admirador, Valmor Zimmermann, João Augusto Fleury da Rocha. O Fleury. Que foi vice do Petralha e que assumiu o administrativo também, né? Chegou a ser membro do Conselho Gestor, presidente do Conselho Gestor na última gestão deles. Estão todos conosco. Muito bem. Alisson. Bom, e a gente está vendo as imagens da torcida aí. Você lembrou aquela situação que uma época a torcida ficou sem faixa, sem poder entrar com faixa na Baixada, sem poder entrar com bandeira, usar a camisa, enfim, era tratada como um adversário, digamos assim, um concorrente no mercado. E a proposta de vocês para a torcida, porque agora vem uma Série B, com certeza vão chamar a torcida no primeiro momento, mas depois, né? Porque a gente viu o Atlético, durante essa última década, até mesmo tentando elitizar o futebol, ingresso um pouquinho mais caro, mas também oferecendo condições para isso. Qual que vai ser o tratamento com a torcida? A gente está vendo as imagens ali, não sei se é do último jogo. É do último jogo. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Nenhum dos que estava lá, e no qual me incluo, são torcedores do Atlético. Nós somos atleticanos. Isso é completamente diferente. Ninguém afasta o clube de si próprio. O Atlético está na nossa essência, corre junto nas nossas veias. Eu tenho a certeza absoluta que ninguém vai deixar de ser atleticano porque o Atlético momentaneamente vai jogar 2012 um campeonato que não é aquele onde ele deveria estar. Aliás, Diogo, essa mobilização pode ser ainda maior, né? A gente cita alguns exemplos aí. O que aconteceu com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Grêmio? Sem dúvida nenhuma, Crispim. Parece-me que a torcida precisa sofrer um pouco, e não é o que eu penso, acho que poderia ter já um crescimento maior, sem dúvida, sem que caia. E a gente tem beirado esse rebaixamento há muito tempo. Dá a impressão que a torcida aceitou, e eu não acredito nisso, não me conformo com isso, porque vinha há alguns anos
beirando esse rebaixamento. Eu acho que... Aliás, hein, Sandro, contrariando todas as expectativas, né? A torcida cantou, a torcida fez festa num jogo em que a equipe foi rebaixada. Esse é o amor pelo clube. Esse é o amor demonstrado ao término do jogo. E a torcida ficar por 10 minutos, Sandro, me perdoe, claro, cantando o hino do clube. Eu acho que essa aceitação também, nesse caso específico desse rebaixamento, porque o rebaixamento não se deu de fato no jogo contra o Coritiba. Até porque quando começou o jogo com 2 minutos já estava 1-0 para o Cruzeiro. Então o torcedor já sabia. Eu acho que o jogo contra o América foi marcante, né? Quando ele não ganha do Cruzeiro jogando bem e perde para o América, ali eu acho que o pessoal já sentiu que não dava mais. Mas essa situação é o seguinte também. De terra, não adianta você fazer terra arrasada. É a mesma coisa quando o filho reprova. Você continua amando teu filho, você sabe que você perdeu um ano, mas você vai ter que recuperar na frente. É uma questão de também saber que isso... Quantos são 20 disputando? Quantos caem? 20% de um campeonato é uma linha de corte. E vamos lembrar que em 2012 tem o Campeonato Paranaense, que dizem, não vale nada. Vale muito. A gente não tem o direito de disputar Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho. Essa é a nossa terra. Nós temos que ser campeões paranaenses. E tem a Copa do Brasil. Claro. O torcedor pode ter certeza. Ganhando as eleições, ele vai ter um time de Série A em 2012. Diogo, mais um detalhe. A Federação Paranaense de Futebol marcou o Atletiba do Campeonato Paranaense para uma quarta-feira de cinzas. Você não entende que Atlético e Curitiba deveriam até se mobilizar para tentar mudar isso aí? É uma loucura isso, né? Veja, é o grande jogo do campeonato. Pois é. Com todo respeito... Será que não tem outra data? Né? A gente não pode deixar, e ainda com a ausência do Paraná, é o grande jogo. A relação com a federação não é uma coisa muito tranquila, sabe? Não é nenhuma guerra, mas não é uma coisa tranquila. Quando já teve aquele problema do regulamento antigo, artigo 2 anos, artigo 9, no primeiro ano que teve essa forma de disputa, o Atlético estava muito na frente. Curitiba estava em segundo e muito na frente do terceiro. Então já se sabia que ao término da primeira fase seria Atlético primeiro, Curitiba segundo. Isso. A federação lançou uma tabela com 4 mandos para os 4 primeiros e 3 para o segundo, em que o confronto do primeiro com o segundo se dava na casa do segundo. Exatamente. Quer dizer, o que nós fizemos? Fomos à federação, falamos com o presidente, com o vice-presidente, explicamos, olha, há um problema muito sério no artigo 9º, a interpretação clara é isso aqui que vocês fizeram. O primeiro vai jogar tudo em casa, o segundo todas menos que o primeiro e assim sucessivamente. A gente topa que isso não aconteça, mas vocês alterem o mando do primeiro com o segundo. Eles foram intransigentes, deu no que deu. 2 anos com aquela fórmula absurda. O Estival chegou a dizer assim, não, vocês estão vendo pelo em ovo. Foi a frase usada pelo Estival. Mas agora um ovo peludo no regulamento. Agora, Diogo, você fala muito da profissionalização dentro do clube. Será que as equipes não deveriam cobrar também uma profissionalização dentro da Federação Paranaense de Futebol? Porque quem faz a tabela hoje é um engenheiro, é a informação que a gente tem. Não teria que ter um cara profissional lá, até para ser cobrado também? Da mesma forma, né? Se você tem abnegados que estão lá se dedicando, e vamos imaginar que todos com a melhor das intenções, não há razão para não se pensar nisso. Eu tive uma informação, Diogo, aí o cara que fez a tabela aí foi cobrar, mas eu nem ganho nada para isso. Mas aí é aquela história, aí, se ele está se propondo ir lá, é para fazer bem feito. Ele não tem que estar lá fazendo isso de graça. Agora, se ele vai assumir o desafio, se ele quer se propor a ajudar o futebol paranaense como um todo, ele não pode ter esse discurso. Então, mas e o Atletiba? Vai ficar mesmo para quarta-feira de cinzas? Como é que fica isso? Veja, os clubes até podem se movimentar, fazer alguma coisa, mas o poder, pelo arbitral, pelo regulamento, cabe ao presidente da federação. De nada adianta os clubes espernearem se o presidente da federação não... São quantas datas o Campeonato Paranaense? São 22 datas. Não é possível que em 22 datas não dá para colocar o Clássico Atletiba num outro dia. Não, e digo mais outro horário. Enquanto eu era menino, e o Atlético ainda jogava muito no Couto Pereira, cansei de ir lá à noite, em meio de semana, assistir Atletiba. Exatamente. É um programa muito interessante. No mínimo, que se postergue para quinta-feira à noite. Se não querem mexer para um final de semana, por não terem outras datas, de quarta para quinta, não interfere em nada na rodada do final de semana. Até talvez, e aí eu posso entender, é o seguinte, é que a televisão aberta, ela não tem o clássico. Então, no domingo, ela ficaria sem o jogo para o interior.
né? Ela teria que dar um jeito. Mas como o doutor Diogo falou, então se postergue para quinta. Porque quarta-feira é complicado, né? Quarta-feira de cinza ainda o pessoal ainda, às vezes nem chegou, né? Se chegou, está cansado também. Mas me desculpe, né? Atletiba tem que ser domingo não, mas à tarde. Mas não aí que pode tá, TV, eu acho que essa nada. questão, com certeza essa questão da televisão. Porque... Não é questão da televisão. a televisão, ela não tem o clássico. A televisão aberta, ela não tem o clássico. A televisão também não gostou dessa marcação. Eu conversei com o Gil Rossi. Isso não existe. A Atletiba é de caneta mesmo. A Atletiba é domingo à tarde. Resumindo, o problema é de incompetência de quem faz a tabela. Claro, Fechou. Claro, é bem isso. É isso aí. Diogo, durante as reformas da Arena, o Atlético vai jogar onde? Nós temos essas duas opções pertinho, né? O Couto Pereira e a Vila Capanema. Você acha possível uma negociação com o Coritiba? Até porque o Dr. Wilson Ribeiro de Andrade chegou a dizer assim, olha, o Atlético só joga no Couto Pereira se for uma imposição da CBF. E se essa imposição realmente for confirmada, o Coritiba vai cobrar e muito, e bem. Então nós temos duas situações. Uma negocial. Vamos ter que chegar num denominador comum. A outra, se ele está dizendo que tem que ser imposta, aí nós temos que ver o que a FIFA nos autoriza, porque o nosso estádio não é que está fechado para reformas que nós queremos, única e exclusivamente. Está fechado para a reforma, para a obra da Copa do Mundo. Então, se houver essa intransigência, o que eu não acredito, né? Não o conheço pessoalmente, mas quem o conhece diz que é uma pessoa fantástica. Então, nós vamos tentar negociar. Senão, vamos usar o que o regulamento da FIFA nos autorizar. Agora, historicamente, também a Vila Capanema tem o Atlético jogou algumas vezes lá e até tem uma certa sorte lá na Vila Capanema também, Diogo. Exatamente, Alisson. Só que o que a gente pensa é no conforto para o torcedor. Hoje nós temos perto de 19 mil associados e temos a convicção que nós não vamos perder os sócios e vamos conseguir aumentar, a exemplo de clubes que já passaram, por onde nós passaremos em 2012. E aumentando o número de sócios, a Vila Capanema não terá condições físicas de abrigar todos os torcedores. Agora, Diogo, eu acho que é uma pergunta que todo torcedor atleticano gostaria de fazer e devem te fazer. Essa questão do Morro Garcia, o que aconteceu, como é que foi isso? Porque foi um jogador que veio com tanto investimento e resultado zero. Olha, eu fico à vontade para responder e não estou me esquivando em absoluta a resposta. Eu não tive absolutamente nada a ver com essa contratação. Não fui consultado, não sabia quem era Santiago ou Morro Garcia. Fui informado pelo presidente do clube quando a contratação foi concretizada. Mas quem contratou? O Alfredo Biapina, diretor de futebol, com a autorização final do presidente do clube. Henrique Gaed, membro do Conselho Administrativo. Eu próprio e a Yara Zimbach, também vice-presidente, sequer tivemos notícias da contratação. O Enio Forneia não foi informado da negociação, apenas foi consultado no momento em que se chegou à proposta final e ele disse ao presidente para não concretizar a negociação. E não foi ouvido, todos sabem. É verdade que o Enio e a Yara teriam saído em razão da contratação do Morro Garcia, não? Não, o Enio já deu entrevista, a Yara também. Foi um momento da vida pessoal de ambos que demandou um certo sacrifício pessoal e eles tiveram que se afastar, mas estão aí de volta em outra condição, no deliberativo, que não exige aquele sacrifício, aquele desafio diário no clube. Bom, eu acho assim, a contratação de Morro Garcia é um exemplo, né? Fica aí cravado o porquê que o departamento de futebol tem que ter alguém do ramo. Você me entende assim, viu? Lógico. Né? Lógico. E deixa eu até falar para vocês, todos os atleticanos lembram que no Paranaense nós perdemos uma Atletiba na Baixada, o Manuel foi expulso aos 8 minutos de jogo. Isso foi no domingo. Na quarta ou na quinta-feira da semana seguinte, o Grêmio perdeu um jogo da Libertadores em casa. O Borges foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo, uma cotovelada, subiu num tiro de meta, alguma coisa assim. Na mesma noite eu sugeri a contratação do Borges. E parou em quem decide. Não evoluiu a conversa. Acho que o Borges, se tivesse vindo, o Atlético não estaria... E o quê? Metade do preço? Até não sei matéria de valores, Crispim. Não, porque não sei matéria de valores. Ele saiu do Grêmio, na verdade o Grêmio trocou ele pelo Marquinhos. Né? 10 dias depois. 10 no dias dia depois. seguinte... Claro, mas houve essa troca. Quer dizer, o Marquinhos não custou o que o Morro custa.
O Atlético foi atrás do Borges 10 dias depois, nas vésperas do Santos anunciar a contratação. Mas no dia seguinte, na quinta ou na sexta seguinte ao jogo, ali o caminho seria muito mais fácil.